Hoje a gente vai aprender e consumir um conteúdo incrível sobre liderança com um especialista e head lá do Quinto Andar. Fala, Luciano, tudo bem? Beleza. Como é que você tá? Bem demais, e você? Tranquilo. Quer se apresentar aí pra galera? Bom, meu nome é Luciano, eu trabalho no Quinto Andar tem 6 anos e um pouquinho já agora. Eu entrei, a gente tinha uma área de produto ali de 20 e poucas pessoas, agora a gente está com 1000 quase. Então, assim, eu vi a empresa crescer muitas vezes, né? Hoje eu sou head de engenharia, que é uma função que a gente tem, que a gente chama que é uma liderança funcional, que lidera toda a engenharia de uma área grande da empresa. Essa área que eu estou hoje é a área de Growth e Brand, como a gente chama. Então, assim, a gente é um marketplace, a gente tem um marketplace, né? Como produto, um dos produtos principais que a gente oferece. E Growth, e quando a gente fala de crescimento dentro do marketplace, a gente tem o crescimento de demanda, a gente tem o crescimento de supply, né? Que no nosso caso, supply são os imóveis, são os proprietários de imóveis, então o que a gente consegue trazer. Crescimento de demanda são as pessoas procurando alugar e comprar imóveis, e a gente tem fazer o match dessas pessoas, né? Porque o marketplace ele cresce não quando a gente faz uma venda, mas quando a gente consegue casar o listing, né, o anúncio correto, o produto correto com a pessoa que está tendo aquela demanda. Então essa minha área, ela cuida desse crescimento. Então a gente chama de Growth Brand porque a gente quer deixar claro que uma parte grande do nosso crescimento tem que vir daqui para frente através de construção de marca, né? Então assim, como a maior parte das startups que cresceram no período que a gente cresceu, a gente se apoiou muito no crescimento não orgânico, né? No crescimento pago. Hoje a gente acredita muito que isso vai continuar sendo uma alavanca de crescimento importante para a gente daqui para frente, mas a gente tem crescido muito no orgânico, na construção de marca e tal, e então a área de crescimento ela olha muito para isso também. E como é que você foi parar como head, cara? Cara, assim, eu fui passando por vários cargos lá dentro, né? Eu entrei como software engineer lá no Quinto Andar, eu tinha minha própria software house antes, entrei no Quinto Andar, passei um período na AWS, entrei no Quinto Andar, e lá no Quinto Andar eu fui crescendo como software engineer, virei tech lead. Nessa época o tech lead já fazia a parte de gestão de pessoas. Hoje em dia lá na empresa o tech lead não faz gestão de pessoas, ele é só uma liderança técnica, né? Ele ou ela é só uma liderança técnica. Então, na época fazia. Então eu comecei com gestão de pessoas já pouquinho depois de eu entrar no Quinto Andar, muito por necessidade, a empresa cresceu muito rápido, né? Tipo, a gente foi de 80 funcionários quando eu entrei, a gente foi para 100 e pouco, aí depois já foi para 300, aí depois já foi para 1000. Então, nesses crescimentos, né, da startup, acaba criando-se muito vácuo de responsabilidade. Então, quem está mandando bem, a gente precisa começar a acelerar, porque aquele contexto que a pessoa tem é importante também para poder guiar o crescimento daqui para frente, mantendo a cultura da empresa. Então, acabou que... Aí eu fui acompanhando esses crescimentos do Quinto Andar, e assim, muitas vezes, inclusive no cargo que eu estou agora, muitas vezes eu não estava pronto para o movimento que a galera me puxou, mas fui aceitando o desafio e foi dando certo dentro do possível, né? E aí eu fui para Tech Lead, fui para Engineering Manager, aí Senior Engineering Manager, e aí a partir do ano passado eu virei Head de Engenharia. Né? E quando se tornou líder, assim, não foi um mar de rosas, falar assim, caramba, agora cheguei aqui nessa posição, não tenho mais problema. Não foi isso que aconteceu? Cara, eu tenho uma opinião de que quem fala que foi tá mentindo. Assim. Cara, pior que ninguém falou, todo mundo falou o contrário. Então, e assim, eu tava numa posição que você olha e fala assim, pô, esse é o mais confortável possível. O meu time não era grande, todas as pessoas que estavam no meu time são pessoas que eram muito boas e também eram pessoas com quem eu já tinha um relacionamento muito bom, né, na empresa, que eu conhecia o trabalho e tal. Eu tinha tido minha própria empresa antes, era uma outra pegada, era uma software house, então era um negócio completamente diferente do como é tocar o time de tecnologia dentro do Quinto Andar, pelo menos no nosso tamanho ali de software house. A gente trabalhava muito com freela e tal, era uma gestão completamente diferente, mas eu tinha liderado pessoas, eu tinha uma visão de produto também, que ajuda muito quando você está na liderança de engenharia, boa por causa dessa minha experiência, né, que lá na software house a gente tinha que construir o produto para os clientes, então eu fazia esse trabalho também de gestão de produto. Mesmo com tudo isso, foi um caos assim para mim. Eu fiz tudo errado no começo, eu acho que eu fui errando, aí eu errava e eu via, caramba, tá muito errado. E aí eu ia e ajustava, assim, né? E assim, no caso de liderança, é um pouquinho mais caro você errar, né? Você erra meio que às custas das pessoas, quase, né? Então, assim, eu sempre tive esse carinho de tentar estudar, tentar me preparar para o próximo passo, mas mesmo assim é muito difícil você se preparar 100%, cara. Sim. Essa é a realidade. Você sente... O que ajudou você a acertar, por exemplo? Você acha que essa experiência que você teve com a software house ou você ter trabalhado como dev, ter feito essa progressão, ajudou você a ser um líder melhor? Cara, na engenharia, do jeito que a gestão de engenharia funciona no Quinto Andar,
é muito difícil você, sem ter um background técnico forte, você ter sucesso. Tá? Não vou dizer que é impossível, porque impossível não tem muita coisa que é impossível no mundo, mas é muito difícil. Então, com certeza, ter um background técnico mais forte me ajudou muito. Eu fui muito cedo para a parte de gestão, né? Muito cedo em termos de tempo de experiência, assim. Tipo, eu tinha 6 anos de experiência, mais ou menos, contando todo o período da Software House, que foi um período meio caótico, né? Então, é um aprendizado, é uma experiência técnica diferente, porque eu tinha que fazer de tudo. Mas eu tinha pouco tempo, assim. Se você parar a pensar, é pouca massa de experiência, pouca massa de troca que você tenha tido com as pessoas para poder ver uma variedade de coisas acontecendo, né? Então, isso foi uma coisa que pegou. Mas eu tinha um background suficiente para aquele movimento. Então, para cada um dos próximos passos que eu dei na minha carreira, eu precisei me desenvolver bastante, certo? Tecnicamente, além de se desenvolver em gestão também. Então, com certeza isso ajudou, mas eu acho que isso não é a única coisa, porque muita gente tem o background técnico forte, é uma pessoa técnica excelente, mas quando vai liderar pessoas, manda muito mal. Porque quando a gente fala de gestão de pessoas, pelo menos no longo prazo, a sua alavanca principal para impacto na empresa deveria ser o time que você está construindo. Então, o seu produto, o que você está fazendo, a forma como você entrega valor para a empresa é através do seu time, não só através da sua contribuição individual, que ela vai continuar estando lá, mas o seu time tem que ser a coisa principal que você agrega valor, né? Então, assim, na minha cabeça existem 3 alavancas que a gente tem que são formas da gente agregar valor quando a gente está numa posição de liderança de tecnologia. Uma é a gestão das pessoas mesmo, são as pessoas em si. Outra é alinhamento, estratégia, né? Como a gente fala, criar estrutura e clareza para as coisas que a gente tem que fazer. Isso impacta muito, principalmente quando a sua área começa a ser maior. Isso começa a ser uma coisa muito importante, você fazer bem, acertar, alinhar cross-funcionalmente, garantir que você está trabalhando nas prioridades da empresa, garantir que a sua área está trabalhando nas prioridades da empresa para que você tenha força nas coisas que você está fazendo. Isso impacta muito. Mas está lá desde o começo, alinhamento, estratégia. E a outra é a excelência técnica do que está sendo construído. Então você consegue trazer, tipo assim, cara, a galera está perdendo muito tempo numa decisão lá de uma coisa que não está agregando valor. Então você consegue ajudar naquela decisão técnica, você consegue trazer um viés técnico ali que ajuda o pessoal também. Você lembra algum caso sobre isso que você consegue compartilhar? Cara, com certeza, tem vários, assim. Tipo, teve um caso, por exemplo, de uma ferramenta que a gente estava construindo internamente, que era uma ferramenta que eu cheguei no time e eu vi que a gente estava construindo essa ferramenta, era uma ferramenta gigante. Para entregar o que a gente queria mesmo, era para ser praticamente uma CDP, assim, completa. E eu falei, cara, mas qual o problema que a gente precisa resolver? Aí o problema era desse tamanho aqui. Aí eu falei, cara, não, a gente não vai fazer essa ferramenta, porque isso aí vão ser meses do nosso time vai ficar meses sem produzir valor, ou com uma boa parte do nosso tempo focado nisso, né? Porque a galera fica assim também. Pega, tem esse projeto aqui mais complexo, a gente vai colocar ele e vai fazer em paralelo esses quick wins, essas outras coisas. Paralelização não funciona, cara. Não funciona mesmo, não é assim que funcionam as coisas. Então eu cheguei no time e falei, cara, é o seguinte, a gente vai comprar uma ferramenta pronta, e essa ferramenta vai ajudar e a gente vai fazer os 10% que ela não faz. E esses 10% a gente vai atacar. Então isso é um exemplo. Um outro exemplo foi, tipo, a gente estava trabalhando numa forma de você fazer recomendações para os imóveis, para fazer umas recomendações assim, que você interagiu no site, blá, 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 me deixou um pouco de informação, a gente vai te recomendar. E aí a gente estava construindo isso e o pessoal estava tendo muita dificuldade do como que eu vou mandar os sinais, como que eu vou armazenar os sinais ali que eu tenho, que o usuário deixou, de um jeito que eu consigo usar, porque ele estava sendo 100% armazenado só para os modelos de machine learning, né? Mas eu queria usar também para poder trigar, tipo, eu quero trigar uma campanha, eu quero marcar o sucesso de uma coisa. Então, tipo, até ali, todos os sinais que eram usados assim tinham sido configurados pontualmente. E aí a galera tava, putz, a gente tem que comprar essa solução, fazer essa outra coisa, e ele tava estimando também 6, 9 meses, eu acho, para fazer a parada. Aí eu falei, não, mas eu acho que assim, o lugar que se a gente centralizar um lugar único que a gente envia todos os eventos, e a gente pegar desse lugar e enviar para todas as ferramentas que a gente quer, a gente pode, e fizer isso por padrão, a gente já vai ter todas essas informações guardadas. Então, tipo, foi uma coisinha pequena, técnica, que por eu entender o sistema por baixo e coisas que a gente poderia fazer, impactou muito ali o tempo que a gente levaria, que a gente conseguiu agregar muito mais valor como time. Da hora. A gente resolveu a parada simples, entendeu? Que legal. Você acha que é mais fácil gerir a parte técnica de um time ou gerir as pessoas? E por quê? A minha função é a função de liderança e engenharia, né? Então eu nunca fiz um isolado do outro. Então eu sempre tive um trabalho que tinha o aspecto técnico e tinha o aspecto de pessoas. Hoje, a gente escreveu a nossa career ladder na empresa, mostrando que a gente tem essas áreas de impacto que a gente falou, né, que a gente conversou aqui agora,
E além disso, a gente centraliza os resultados que você alcança também. E a gente fala que os times eles têm complexidades diferentes nessas dimensões que a gente está falando aqui. Tem time que é muito difícil estrategicamente, sabe? Que tem complexidade estratégica, tem complexidade de você organizar o trabalho que tem que ser feito, porque, sei lá, é um time muito que está no centro de muita coisa. Então você tem essa complexidade. Tem time que tem uma complexidade de pessoas muito grande. Então, assim, óbvio, quanto maior, mais complexidade, mas às vezes tem outros motivos. Você precisa de capabilities muito diversas, essas capabilities são diversas e são precisadas em momentos diferentes. Então, a gestão daquele time do aspecto de pessoas é muito mais complexa. E o outro é que você pode ter uma complexidade técnica muito grande dentro daquele time. Então, acho que é uma combinação do time, das pessoas que você tem, né? Então, as características do time, as pessoas que você tem e o seu perfil também. Eu acho que não tem uma resposta que é tipo assim, pessoas é sempre mais difícil do que o técnico é sempre mais difícil do que pessoas. Eu acho que vai variar nessas dimensões. Faz sentido. Existem muitas variáveis, né, pra gente saber se pessoas ou a parte técnica em si vai ser mais desafiador. Já aconteceu situações em que o time se juntou, falou, olha, aqui a gente tem essa solução, essa ferramenta, essa linguagem de framework, vamos usar. Você olhou e falou, é melhor não, gente, porque aí você... Como é que foi a experiência? Já. Eu acho que assim, já rolou assim, desde over-engineering até decisão de stack que eu não barrei, e até decisão de stack que eu deveria ter barrado e não barrei, e decisão de stack que eu barrei. Quando a gente começou como a maior parte das startups começa, né? Com um monolitão, tudo tudo era feito dentro daquele lugar, dentro daquele banco, usando aquele banco. E aí, depois de um tempo, a galera falou, vamos começar a construir microserviços. E aí também, que nem a maioria das startups, não tinha regra nenhuma para o que um microserviço tem que ter, qual é a stack que ele usa, de que forma eu vou criar. E aí começou a aparecer, surgiu microserviço em Python, microserviço em Node, microserviço em Go, tinha umas coisas em Go também, apesar de que era pouca coisa. E aí foram surgindo tecnologias diferentes, né? Uma coisa que a gente fez cedo, que ajudou bastante, foi que a gente falou assim, cara, agora a gente vai desenhar o que é o paved road do quinto andar. Então, assim, o que são as coisas caminhos que a gente já trilhou e que a gente sabe que dá certo para a maior parte dos casos, né? E a gente definiu ali relativamente cedo, se eu disser cedo, a galera lá que sofre até hoje com essas paradas vai ficar com raiva de mim, mas relativamente cedo a gente definiu, cara, esse é o banco que a gente usa, essa é a stack que a gente usa, principal, né? Essa é a forma como a gente conecta os microserviços que a gente tiver. Essas são as filosofias que a gente tem em relação ao que tem que estar dentro de um microserviço, o que pode estar dentro de um mesmo ou não, né? Eu tenho certeza que agora em casa o pessoal está falando, provavelmente é essa linguagem, esse framework, o pessoal está tentando adivinhar. Boa, não, eu vou já trazer isso também, assim, mas eu acho que assim, a gente não trava, não é tipo assim, você quer trazer uma linguagem nova, você pode trazer, só que você tem que atender uma série de requisitos. Entendeu? Tem que integrar com o nosso stack de observability, tem que integrar com o monitoring, tem toda essa parte. E hoje em dia, assim, é muito importante você considerar que já existem na engenharia, né, pensando em engenharia, já existem 600, quase 700 pessoas na empresa. Então, assim, sempre que você traz uma coisa nova, toda aquela galera que entrou ali tem experiência muito mais com a coisa que já existe. Então, você tem que pensar no peso que é você passar isso para todo mundo, né? Então, hoje a gente está muito mais travado em, tipo assim, muito mais consciente de que, cara, a não ser que você tenha um caso de uso muito específico e que você consiga trazer do porquê que isso vai ficar bem concentrado nesse time, nessa galera com essa expertise aqui, é para usar essa stack. A nossa stack padrão hoje, ela está focada em Java. A gente acabou de aprovar o Kotlin, e o Kotlin está com todas as coisas que precisa, já tem os primeiros microserviços em Kotlin também. O banco é Postgres, que a gente usa. Não que seja o único tipo de banco que a gente usa outros, a gente tem Dynamo, a gente tem Cassandra, a gente tem um monte de outros bancos lá dentro para casos específicos, né? E a gente usa para machine learning, essas coisas, a gente usa Databricks, a gente usa Spark, Python e tal, é mais utilizado nesse contexto, e Node é deixado para só perto do front-end. Então é só ali especificamente para os servidores que servem as aplicações no front-end. E óbvio, sempre tem o legado, né? Mas hoje em dia é só quando você vai criar um front-end. Porque todos os nossos front-ends são PWAs, como a gente chama, né? Uma Progressive Web Application mesmo. Então, a grosso modo, essas são as decisões mais importantes. A gente se comunica por evento, normalmente a gente tenta fazer sempre assíncrono, né? A maior parte das coisas. E assim, o que a gente troca entre os serviços é JSON, por enquanto. A gente não tem nenhum outro tipo de encoding. E essas são as definições, que são definições bem básicas, tipo, bem tranquilo, mas que a gente já viu que atendem a nossa escala, atendem as coisas que a gente precisa, a gente já tem bastante expertise dentro de casa no como fazer isso, já tem bastante lib, coisa criada que ajuda a conectar com os outros sistemas, a usar mais das nossas coisas.
Então isso tudo facilita muito, né? Legal. Eu entendo essa explicação, né, essa forma como você diz, só que eu vou jogar uma provocação agora. Uhum. A inovação faz parte da nossa área. De tempos em tempos surgem soluções, linguagens, frameworks revolucionários que resolvem um problema específico, tal. Como que você julga importante para uma equipe essa busca, essa vontade por inovação e testar novas tecnologias? Eu acho a vontade por inovação fundamental. Eu acho que a gente gasta melhor essa energia inovando no que o nosso cliente precisa. As tecnologias que a gente tem, elas são tecnologias maduras, que foram evoluídas ao longo do tempo bastante. Hoje o Java não é... Você escuta Java, parece, puta, Java é um negócio, parece old, né? Parece antigo. Mas o Java de hoje em dia é completamente diferente do Java de quando eu comecei a fazer software, que não faz tanto tempo assim. Ele evoluiu muito com o tempo. E a gente faz esse trabalho justamente de manter as coisas que a gente usa no estado da arte de onde elas estão hoje, certo? Então a gente investe nisso e assim, isso é muito mais fácil de fazer quanto menos a variedade de coisas que a gente tem. Então a gente está o tempo todo inovando, mas a gente não está o tempo todo explorando necessariamente em amplitude um monte de coisas diferentes. A gente explora, se fizer sentido a gente integra, mas a gente tem esse carinho de manter um grupo de coisas que seja gerenciável, para que a gente não tenha que ter um time de... Nosso time de plataforma já é gigante, mas para a gente não ter um time de plataforma que cuida da nossa infraestrutura e da forma como a gente faz as coisas também do lado das aplicações, gigantesco também, a gente consiga manter um certo controle ali, um certo grupo menor, e mesmo assim ser bem efetivo. Entendeu? Legal. E essa é uma cultura, queira ou não, isso que você está me passando agora é uma cultura da empresa e dos times de engenharia, né? O quanto você julga a cultura importante para uma equipe? É fundamental, assim, e principalmente quanto maior o time, mais importante é a cultura, né? Porque isso vai ditar muito as coisas que acontecem. E a cultura que eu preciso na minha área de growth e brand é diferente da cultura que o pessoal precisa nas áreas que cuidam do nosso software de financeiro, por exemplo. Mesmo sendo a mesma empresa? Mesmo sendo a mesma empresa. Todo mundo bebe de uma cultura maior de como a empresa funciona e a gente é muito afetado por isso, assim, a nossa forma de trabalhar é muito afetada por isso, porque no final das contas, né, o que dita a cultura é o que é recompensado na empresa. É as pessoas que são promovidas, as pessoas que são reconhecidas, as pessoas que são demitidas. Isso que vai construindo de fato a cultura ali. Então, assim, acaba que a gente tá dentro da empresa como um todo, a gente está vivendo a cultura da empresa de forma intencional ou não intencional. A gente é bem intencional em relação a isso com o Quinto Andar e eu tenho bastante segurança, assim, de dizer que desde o começo, desde que eu entrei, existe meio que uma espinha dorsal da nossa cultura que não mudou. Uma série de coisas que me atraíram no lugar, fizeram eu não querer seguir na AWS e ficar no Quinto Andar e vir para o Quinto Andar por causa disso. E tem uma série de coisas que sempre teve. Quando a gente tinha 80 pessoas, quando a gente tinha 300, quando a gente tinha 1.000 pessoas, agora que a gente está com 4.000 e poucas pessoas, essas coisas são... Porque está no cerne, está no DNA da gente. Então, cultura é fundamental, porque é o que vai realmente construir ali uma forma de trabalhar, é a cultura. Tem coisa que a gente consegue diretamente agir, mexer e tal, assim, mas quando a gente olha para a empresa como um todo, o que dita, o que acontece, o sucesso, o que rola mesmo, é a cultura, porque isso, ela que forma, molda o seu time e cria a organização que você quer mesmo, assim, tipo, o CEO do Spotify, foi num podcast, ele estava falando sobre como ele demorou para entender a importância da cultura lá dentro e como ele não foi intencional em relação a isso, criou-se uma cultura lá dentro que não era a que eles precisavam pro tamanho que eles estavam, e ele teve que meio que reconstruir a cultura, e isso significa também reconstruir muito quem são as pessoas que estão na liderança, né? Então, é uma coisa que é importante a gente ser intencional, e assim, eu sou bem feliz assim, de estar num lugar que a gente é intencional com isso, assim, mesmo. E como que você construiu a cultura do seu time, especificamente? Então, assim, a gente tem a cultura da empresa, ela dita algumas coisas principais, né? E meio que onde que a gente quer chegar como empresa. Então, aqui dentro, tem uma série de coisas que eu defini, tipo, eu preciso dessas capabilities nesse time. Então, assim que eu cheguei, o primeiro trabalho que eu fiz, assim, porque eu vim de uma outra área e entrei em growth, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi pegar contexto com todo mundo que estava lá. E ouvir as lideranças, ouvir o que estava ruim, o que estava funcionando, o que não estava funcionando, o que a gente tinha que fazer e principalmente onde estavam os gaps hoje que o pessoal via. Então peguei esse input, fui lá, falei com o pessoal de produto da área também, entendi assim em termos de estratégia onde que a gente queria chegar, falei com o pessoal de business, juntei a informação de todo mundo ali, business, produto, design e tal, para tentar entender qual que era essa organização que eu estava entrando, né? E aí eu comecei a entender, desenhei o que seria o esqueleto do meu entendimento de qual era a estratégia, o futuro, o ponto onde a gente queria chegar.
tanto em termos do produto que a gente deveria criar, quanto em termos do time que a gente deveria ter que ter para poder criar esse produto. E aí isso me traz assim, tipo, cara, eu preciso dessas características nesse time. Então essas características viraram o que eu falo com as pessoas durante as calibrações, durante as conversas que eu tenho com o pessoal do tipo, cara, quem que tá mandando bem, quem que não tá mandando bem. O momento da empresa ele é diferente do momento do passado também. Assim, a gente está no momento de focar em poucas coisas ao mesmo tempo, resolver os problemas que importam mesmo, problemas grandes. Então a gente precisa de mais profundidade das pessoas também, mais capacidade de lidar com essa profundidade, trazer valor no fato de que você está conseguindo investir bastante tempo numa coisa. Então isso tem algumas coisas que são gerais do movimento da empresa, tem algumas coisas que são específicas da minha área, e aí o trabalho, você conseguir enxergar isso, vem desse trabalho de você estruturar, cara, para onde que essa organização quer ir, certo? E isso não tem que ser, você não tem que desenhar a coisa perfeita, você vai desenhar o melhor que você consegue entender naquele momento. A gente está, inclusive, evoluindo isso agora, né, para mirar para frente ali. Estamos fazendo planejamento de 2025 e a gente está evoluindo, essa é a minha visão. As mesmas capabilities que eu coloquei parecem ser as que a gente precisa mesmo assim. E aí é isso, porque você não está construindo um time à toa. A engenharia ela não existe para poder fazer código que não faz nada. A gente existe para criar um produto que alguém vai usar. Mesmo quando você está num time de plataforma, mesmo se você está num time que faz um produto interno, aquilo é um produto para outras pessoas usarem. Então você tem que pensar, é muito difícil pensar em qual é o time de engenharia que eu preciso sem entender qual é o contexto de negócio daquele time, qual é o valor que aquele time deveria estar construindo para a empresa e como ele encaixa na estratégia da empresa. Legal. Existe a cultura de aprendizado, palestra, tal, que vocês fazem interno assim para desenvolver os times? A gente tem um benefício lá interno que você pode usar. Em algumas plataformas você tem acesso a comprar cursos nessas plataformas. E aí, obviamente, é mais barato para a gente, né? E a pessoa, que é feito parceria, e as pessoas podem usar. Internamente, a gente tem muitas conversas. A gente tem uma ferramenta que é muito forte, tanto para melhorar a qualidade da arquitetura que a gente tem, quanto também das coisas novas que a gente está fazendo, quanto também para passagem de conhecimento, que são os design reviews. Então, assim, toda a área grande da empresa faz design reviews, tem pelo menos um design review por semana. Então, a gente vai lá, senta, mostra um design, todo mundo olha e deixa comentários, fala o que não está legal, por que aquela solução não resolve o problema, ou putz, isso aqui é um risco, isso aqui vocês vão ter que lidar. E isso é uma troca muito rica. Normalmente está o time de engenharia quase todo lá, e a galera vê muito isso. Vê tipo assim, cara, essa arquitetura que o pessoal está criando para resolver esse problema. E normalmente isso é muito bem explicado lá na hora. E ver também, tipo, o pessoal mais sênior ali dentro falando, ó, cara, isso aqui vai dar ruim, isso ali vai dar ruim, vocês consideraram isso aqui, vocês consideraram aquilo ali. Isso é uma ferramenta absurda, a gente faz code review para tudo também. Então, assim, e a gente coloca intencionalmente na nossa ladder de carreira que, tipo, à medida que você vai crescendo na carreira, tecnicamente, você tem que crescer também a qualidade do code review que você coloca. Porque o code review ele vira uma ferramenta para você passar conhecimento também. Então, isso é um outro lugar. Então, a arquitetura, a gente tem o design review, código, a gente tem o code review. A gente incentiva muito a troca, as pessoas trabalharem junto nas coisas, né? E para isso, o principal ferramenta é diminuir o número de coisas que estão rodando em paralelo. Quando você tem menos coisa em paralelo, as pessoas vão colaborar nas coisas. Então, se você trava assim, tem um time de 4 pessoas, você só pode trabalhar em uma coisa ao mesmo tempo, as pessoas vão ter que colaborar naquela coisa. Então, isso gera troca, isso gera aprendizado. Então, eu acredito que com certeza existe uma cultura de aprendizado. Acho que a gente tem vários tipos de recursos. A gente foca muito nos desafios, em associar com os desafios profissionais que as pessoas têm. A gente tem programas de mentoria também, e para garantir mais feedback, para que você cresça mais rápido na sua carreira, além do que o seu gestor consegue trazer, ou sua gestora consegue trazer. E a gente tem essa parte de treinamento e recursos também, que a gente faz tanto interno, que a gente cria. Então, tem o treinamento para líderes de engenharia, por exemplo, eu dou o curso que a gente tem interno para líderes de engenharia, né? Que a gente aplica uma vez ali por trimestre, mais ou menos, aí traz todo o pessoal que entrou novo ou que não fez o treinamento, e a gente tem esse treinamento interno, e a gente tem outros treinamentos também. Toda a nossa infraestrutura é extremamente documentada, tem vídeo para tudo, como fazer monitoring, observability, todas essas coisas. Então, tem muita produção de conteúdo interno, e para externo, a gente tem essas plataformas que a gente usa. Dentro lá do quinto andar, você comentou um pouquinho sobre as techs que utilizam. Vocês já têm IA, de alguma forma, integrado nos times? E ela ajuda na sua gestão da liderança, de alguma forma? Cara, IA integrada nos times. Acho que, assim, IA usada diretamente para a gestão do time, eu não consigo pensar em nenhum exemplo direto, assim. Desde que lançou o ChatGPT, a gente permite a utilização do ChatGPT, então, obviamente, você pode usar para escrever um texto, para sumarizar, para simplificar um texto que você vai passar, uma comunicação, alguma coisa assim. Mas a gente tem IA no produto em vários lugares diferentes. Já desde muito tempo a gente investe muito em IA, né? Tipo, pensando que uma das coisas core do Quinto Andar é ser um excelente marketplace,
Tipo, é muito difícil de você recomendar as coisas sem você usar algoritmos de recomendação. E algoritmos de recomendação normalmente usam bastante IA por baixo, né? Eles têm que aprender padrões, assim. Então, tipo, pessoas que gostam desse tipo de imóvel vão gostar desse tipo de imóvel. Pessoas que têm esse perfil vão normalmente querer alugar imóveis nesse lugar e tal. Tem uma série de algoritmos que a gente sempre usou para match, né? Tem algoritmos que a gente tem para liquidez de um certo imóvel, tem algoritmos que a gente tem para precificação do certo imóvel, saber qual é o preço exato, melhor. A gente tem uma série de modelos proprietários, né? E tem modelos que a gente usa externos também, então que a gente aplica. Então, assim, especificamente de LLMs, né? A gente tem usado para pegar as conversas que estão rolando em chat, as conversas que estão rolando em atendimento e conseguir entender o contexto do que está sendo conversado ali, tanto para categorizar melhor, obviamente os atendentes fazem a tabulação, né? Mas assim, a gente sabe que tem erro na tabulação humana e também o algoritmo que a gente usa consegue responder perguntas complexas ali em relação ao que rolou. Então a gente consegue, por exemplo, dizer tipo, a gente estima que essa pessoa gostou ou não dessa chamada, ou ela ficou ou não atritada durante essa chamada, qual seria o NPS que ela daria para essa chamada que ela teve. E a gente consegue usar isso para poder melhorar o nosso atendimento, melhorar as nossas vendas, aprender mais sobre o cliente com quem a gente falou, né, que é um dos grandes desafios hoje técnicos no Kitandá, é que, cara, a escala está gigantesca, né? Então a gente começa a ter oportunidades de usar essa escala gigantesca e a gente começa a ter os desafios de ter essa escala gigantesca também. Então assim, a gente liga para muitos milhares de proprietários todo dia. Então, se a gente não tratar cada ligação como uma coisa que eu aprendi, se eu não aprender nada com aquela ligação, eu vou ligar de novo para a pessoa frio e eu perco uma oportunidade que eu tinha, que era de usar o dado todo que está circulando por dentro do quinto andar. Então a gente tem usado IA para muita coisa. E assim, especificamente para gestão, eu não consigo pensar num exemplo aqui. Tá. Ferramentas para medir desempenho, essas coisas, vocês utilizam alguma coisa desse tipo? A gente não usa métrica de velocidade ou métrica assim de forma estruturada na empresa. Tá? Acho que cada time é livre para trabalhar da forma como acha que funciona melhor. A gente mede cycle time da empresa como um todo, meio que só como... E aí a gente usa uma ferramenta específica, né? A gente mede o cycle time ali no GitHub, a gente mede o cycle time no Jira também, mas especificamente para os times de plataforma entenderem, olhando para a empresa como um todo, se eles estão deixando os times mais rápido de fato ou não, né? Dentro do nível de time, a gente não faz isso de tipo assim, não mede tanto essas coisas. Acho que alguns times sim, outros times não, mas porque tem muito erro, entendeu? São poucas pessoas, então assim, quando você olha para a empresa como um todo, essa métrica ela ajuda, mas a gente não usa, mesmo nos lugares que são medidos, a gente não usa isso para dizer se você está mandando bem ou você não está mandando bem. Porque a gente não está ali numa fábrica produzindo um negócio que é um produto repetitivo, o nosso trabalho ele é criativo. Então a gente usa muito mais o resultado que a gente está conseguindo a partir do trabalho e a sua contribuição. Então assim, tem muita gente que fica buscando o que seria o santo grau de você medir, ser super objetivo em julgar se um engenheiro ou uma engenheira está mandando muito bem. Eu acho que isso não existe. Eu acho que é impossível a gente conseguir chegar nisso. Literalmente, assim, é teoricamente impossível. Então, o nosso trabalho ele tem que ser trabalhar com a subjetividade mesmo e deixar o objetivo contextualizando para as coisas que estão acontecendo no dia a dia das pessoas. Então, assim, quando você tem uma gestão próxima àquela pessoa, ela está observando a performance da pessoa no dia a dia. Quando você diz gestão próxima, não é microgerenciamento, teoricamente? Não é microgerenciamento. É porque, assim, tem muitos times que você tem uma pessoa gerindo 30 pessoas. Essa pessoa ela nunca vai conseguir entender a fundo o que cada pessoa está fazendo. Sim. Ela nunca vai conseguir observar aquela pessoa trabalhando e dizer se está mandando bem, se não está mandando bem. E aí começa a vir essas coisas. Então eu vou olhar a linha de código, vou olhar quantos PR a pessoa mandou, vou olhar... Porque você está com um grupão ali, você não consegue individualizar a parada, só que assim, a sua performance, ela é individualizada. Entendeu? E é muito individualizado. Por mais que o trabalho seja colaborativo, né? Por mais que o trabalho seja colaborativo. Tipo, e assim, óbvio, você é impactado pelo time que você tá, né? Não tem como. Se você consegue entregar muito mais resultado quando você tá num time muito melhor. Isso é fato. Mas se eu for medir a sua performance como um negócio muito... eu tenho essas métricas aqui que você mandou bem ou não mandou bem, então por isso eu vou te dar, vou dizer que você tá acima ou dentro do esperado. Isso é muito... não individualiza a pessoa, entendeu? Não olha para a pessoa e é frio e você vai perder um monte de informação que é importante. Principalmente quando você fala de um trabalho criativo, que a pessoa, às vezes por uma ideia, uma coisa que a pessoa trouxe, ela consegue agregar um valor absurdo, entendeu? A gente não está produzindo, tipo assim, não existe um negócio que se você fizer mais, necessariamente você agregou mais valor para a empresa. Não é vendas assim. Se eu fizer mais vendas, com certeza
eu agreguei mais valor para a empresa do que a pessoa que fez menos vendas. Se o meu trabalho é só vender. O nosso trabalho ele não é shippar código. Tipo, esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é construir o melhor produto possível. E para construir o melhor produto possível, às vezes você tem que remover código, você tem que remover pedaços, você tem que remover coisas. E assim, não é tipo, então vamos medir o número de arquiteturas novas que a pessoa propôs. Ou vamos medir qualidade, vamos medir volume de bug. Então, quanto menos volume de bug, melhor as pessoas estão fazendo, mais qualidade tem as coisas que elas estão fazendo. Isso também não é verdade, entendeu? Às vezes você está provocando, está trazendo muito mais coisa nova, está trabalhando numa parte que é mais complexa mesmo do produto, isso vai ter mais volume de bug do que um outro lugar. Legal. No Quinto Andar, qual é o modelo que vocês utilizam? Remoto, híbrido? Remoto. 100% remoto? 100% remoto. Desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia da pessoa no Quinto Andar, mas não desde o primeiro dia do Quinto Andar. A gente virou remoto na pandemia. E foi fácil essa adaptação? Não foi fácil. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? A gente estava muito acostumado com o presencial e com o que o presencial proporcionava, né? Então, o primeiro desafio foi lidar com as agendas, porque começou a ter muita agenda ali, muita coisa para poder alinhar coisas que antes era só você andar andar no escritório e falar com a pessoa. Na hora do cafezinho, né? Exatamente. A cultura de comunicação também. Então, a comunicação ela começou a ter que ser mais assíncrona, porque não tem como ter agenda para você ficar indo lá marcar reunião com todas as pessoas quem você teria que falar. Então, teve que evoluir muito a comunicação assíncrona lá dentro também. Então, evoluir comunicação em documento, evoluir comunicação em slides, processos, teve que mudar tudo, assim, tipo, basicamente. Não foi fácil, mas, assim, foi bem mais fácil do que eu assumi que ia ser. A gente já fez essa movimentação tendo 4.000 pessoas, sabe? Então, enfim, foi 3.000 e pouco, eu acho, na real, na época. Então, assim, foi bem mais fácil do que eu esperava que fosse, assim. Uhum. E você acha que o que vocês aprenderam funcionaria para outras empresas também, que querem adotar o modelo? Começamos presencial e agora a gente vai migrar para o remoto. Acredito que sim. Acho que tem muita coisa para melhorar. A gente ainda não achou o modelo que a gente olha assim e fala, putz, está funcionando muito bem. Né? Então, assim, idealmente a gente seria mais intencional em relação aos momentos que a gente tem que trabalhar junto, os momentos que a gente tem que trabalhar separado. Porque o pessoal acha que, porque é remoto, nunca as pessoas vão estar junto. O full remoto mesmo, ele é diferente, assim. A gente não acha que vai ser full, 100%, não vai ter nenhum evento juntando a galera pra galera se conhecer, sabe? Assim, a gente ainda não achou esse modelo do tipo, cara, a gente traz a liderança para poder falar de planejamento junto, não traz, a gente faz só o evento, a gente faz o... Porque assim, a gente precisa se conhecer, né? Criar um senso de time é importante. Isso é mais difícil de fazer 100% remoto, né? Então a gente tem essa ferramenta dos eventos que a gente faz, traz a galera e aí obviamente paga para todo mundo vir e tal. Não é obrigatório, né? Uma parte deles, nenhum é obrigatório mesmo até hoje. E isso cria um senso de time mais forte, né? Mas isso a gente ainda não consolidou. Quantas vezes por ano a gente faz, de que forma a gente faz? A gente tem um modelo atual, acho que tem bastante coisa para evoluir ainda. Mas a gente aprendeu muito e melhorou bastante, assim, e hoje eu acho que a gente faz bem. Mas, enfim, eu vejo bastante lugar para melhorar. Então, o maior desafio provavelmente seja da comunicação mesmo, né? Que com certeza. A gente estava no ritmo rapidinho, na hora do cafezinho lá, ia lá, resolvia, de repente virou tudo assíncrono, né? Praticamente. Bom, incrível tudo que a gente falou aqui. Agora vamos para a parte importante. Que conselhos você daria para alguém que vai começar um cargo de liderança ou que já atua num cargo de liderança de um time de dev, um time de desenvolvimento? Cara, acho que o primeiro conselho, que para mim fez muita diferença, é que você vai ter que estudar muito. Acho que tem uma característica da liderança que é diferente do quando a gente está codando, que é que você tem um feedback muito mais não frequente, vamos botar assim. É muito mais raro, a frequência é muito menor do feedback do seu trabalho. Você faz uma coisa hoje e ela tem que refletir nas pessoas para depois, muito tempo, você aprender se aquilo deu certo ou não deu certo. Então, se você depender só desse tipo de aprendizado, você vai demorar muito mais para aprender, porque o loop de feedback ele é muito diferente. Certo? Você vai ter um sinal ali de se a coisa está funcionando ou não pelo como a galera se comporta logo depois, mas na prática você demora para ver o impacto do seu trabalho. Já aconteceu isso? Com certeza. Tomar uma decisão e o pessoal falar, ixi, isso aí não vai dar certo. E você percebeu assim, sabe? De tomar uma decisão e o pessoal falar, com certeza, assim, de coisa que eu puxei, assim, queria fazer uma mudança ali no time e a galera resistiu. Acho que uma primeira coisa que foi bem assim foi quando eu tirei a estimativa do time. Eu tocava com um time grande, né, e aí a gente ficava nas reuniões lá, horas para botar 2 ou 4 pontos, ou 5 pontos numa história, né, do que a gente estava falando. E aí eu falei, cara, a gente vai parar de estimar. Não vamos estimar mais nada. Não tem mais...
Tipo, isso aqui não importa nada, a gente erra para o dobro, a gente erra para metade, a gente erra para um terço do tamanho, então isso aqui a gente gasta horas e produz zero de valor para a empresa com essas horas produzidas. E aí eu tirei total estimativas dentro desse time, era um time de quase 15 pessoas, então a galera resistiu, porque era como o pessoal fazia uma parte importante do trabalho deles, que era tipo discutir as coisas, aquela hora que rolava a discussão técnica. Eu falei, cara, isso não é produtivo que essa seja a hora que a gente tem a discussão técnica. A gente tem que trabalhar em quebrar essas tarefas para o tamanho menor possível, e nada menor do que 2 dias faz muito sentido, então a gente vai quebrar para tudo o tamanho menor possível. Tudo que a gente não conseguir quebrar para esse tamanho, significa que a gente não entende bem o suficiente ainda. E a gente vai gastar o tempo do menor tipo de tarefa possível para aprender sobre aquilo o suficiente para quebrar ele. Se eu não conseguir, eu gasto mais um pouquinho para aprender e quebrar mais ali. Mas eu estou investindo no meu conhecimento sobre aquilo ali para que eu consiga quebrar em etapas menores. E aí, a partir daí, se você quer estimar ou medir tanto de teste que você faz ou não, é só contar o número de tarefas que você está fazendo. Todas têm mais ou menos o mesmo tamanho, então tá tudo bem, entendeu? Que eu acho que nem isso agrega muito valor também não. Assim, eu acho que, na verdade, eu penso hoje em dia muito mais no quanto eu quero orçar para as coisas, de tempo e de investimento, do que realmente numa estimativa. E aí a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue dentro daquele tempo que eu tô ok com orçar para aquela coisa, para aquela frente, baseado no tamanho, que é o impacto daquilo que a gente está fazendo para a empresa. Então, para mim, é muito mais isso do que eu ficar perseguindo uma data específica que eu vou entregar uma coisa ou outra e tal. E eu nem gosto de falar muito das etapas intermediárias que não agregam valor para o produto final, assim. A gente faz muita review, participo muito das reviews e tal, mas que são etapas antes do produto lançar, mas para mim é muito mais as entregas que geram valor mesmo, que são importantes. Então, enfim, a galera tem essa tendência de medir velocidade e tal, e velocidade não é throughput real. Velocidade, você pode estar fazendo um volumão de coisas, um monte de tarefa, um monte de trabalho que não gera valor nenhum para a empresa. Throughput é aquilo que você faz que produz valor para a empresa. Então, assim, quão rápido você é de colocar coisa na rua que gera valor para a empresa. Então, assim, se você está numa fábrica, o seu throughput real é um produto que está lá e foi vendido. Não é nenhum produto que você produziu na fábrica. Se você medir só a sua produção na fábrica, você não gerou valor nenhum para a empresa ainda. Se o produto ficar estocado no inventário da loja ou da fábrica, a fábrica não vender aquele produto para ninguém, você só gastou dinheiro da empresa até aquele momento. Então, na analogia para a gente, é a mesma coisa. Você fazer solução técnica que não foi para a rua, ou fazer pedaços dela que não foi para a rua, você não produziu valor ainda, você só estocou inventário, você só estocou coisa, investiu tempo, mas não produziu valor ainda. Então, tipo assim, eu acompanho muito mais isso, porque quando você acompanha valor e o quanto você orça para as coisas, é mais fácil você olhar para uma coisa e a outra, e aí eu tenho que garantir porque o meu time é super bom para que o máximo possível com aquele dinheiro ou aquele tempo que eu orcei, a gente entregue mais valor para a empresa. Uhum. Então fica tudo mais fácil de você acompanhar, entendeu? Sim. Então essa foi uma decisão que a galera demorou ficou. E hoje entenderam bem? Hoje entenderam bem. Assim, né, eu já tô em um outro time, né? Você foi lá, tirou as estimativas e foi para outro time. Foi bagunçado, mas depois a gente arrumou e todo mundo falou. Aí depois você foi para outro time. Bastante tempo depois, mas sim. Você criou a treta ali, falou, hoje eu acho que o pessoal te agradece por causa disso. Ah, com certeza. Interessante. Cara, você fala um momento muito feliz da sua liderança, que você fala assim, caramba, hoje foi incrível, olha. Cara, puta, tiveram muitos, assim, tiveram algumas entregas icônicas, assim, tipo, que quando a gente viu o impacto daquilo que a gente fez, a gente falou, caramba, e a gente viu o tamanho do time que a gente tinha, a parada que a gente fez, e esses são momentos para mim muito, muito importantes. E momentos também que eu briguei ali para conseguir uma promoção de uma pessoa e eu consegui promover e eu vi, assim, aquela primeira semente da felicidade quando você vê a pessoa ficando bastante tempo na empresa e começando a ter cada vez uma posição mais importante na empresa. Quando você realiza isso, eu acho que é um negócio incrível, assim. Eu acho que tem menos... Quando você está trabalhando como engenheiro, codando, produzindo software e tal, você tem mais momentos, assim, que aquele momento é super feliz. Hoje eu tenho muito mais um negócio de tipo, cara, eu olho para trás... Eu falo, caramba, olha nesses 3 meses o que a gente fez. Aí eu olho para trás, puta, olha esse ano, o time que a gente construiu, as pessoas, como elas cresceram, como elas estão mais importantes para a empresa agora, fazendo coisas mais relevantes. E você vê isso dá uma satisfação no seu trabalho. Óbvio que é 80% da pessoa, 20% você. E ela tem muito, muito mais mérito do que você em construir aquilo lá também. Mas você vê o seu trabalho ali e o direcionamento que você deu, o impacto que você gerou na vida daquela pessoa é muito legal. Então isso e os produtos que a gente lançou, para mim, são as coisas mais da hora, assim. Então, tipo, um momento de produto, assim, icônico para mim foi o momento que a gente conseguiu mudar muito como que funcionava a aquisição de proprietários do quinto andar. Quando eu comecei a olhar para esse problema,
era 3% só dos proprietários vinham para o quinto andar 100% full self-service, como a gente chama, que é você veio, conseguiu colocar o seu imóvel no quinto andar sozinho, eram uns 3% guerreiro, assim, eram pessoas que queriam muito não falar com ninguém do atendimento, com ninguém falar com ninguém de vendas e tal, e achavam a forma de fazer isso, assim. Então, a gente viu uma série de gaps que tinham na experiência, coisas que a gente precisava criar também para o time de operação se sentir mais confortável, com direcionar mais do topo do funil para os nossos produtos self-service. A gente viu todas essas coisas, resolveu esses problemas, e aí, assim, a primeira vez que a gente bateu o nosso objetivo em relação a isso foi chegar em 40%. A gente botou a meta e a gente falou, cara, isso é muito impossível. Na época a gente botava mais KR assim, tipo, vamos colocar um KR aspiracional. Aí era 3, aí tu bota 40, tá ligado? Tu não bota, nem botei em crescimento percentual, porque senão ia ser absurdo, né? A gente botou 40, e aí, tipo, eu tava na reunião que a gente falou com a liderança mais alta da empresa, e a galera falou, não, mano, isso aí não tem como, tá ligado? É muito difícil isso aí. Vamos reduzir um pouco pra vocês baterem o melhor. E aí a gente entregou, no primeiro mês, a gente entregou 20, era 3 meses o objetivo, né? A gente entregou 20 e pouco. Aí a galera já ficou assim, caramba, mano, vai dar certo, né? Tem uma chance de dar certo. A gente entregou 20 e poucos, assim, porque era muito problema relacionado à estabilidade da aplicação que a gente tinha e quão bom era o nosso fluxo de recuperação. Quando você dropava lá, eu conseguia entrar em contato contigo por vendas para não te perder de qualquer jeito. E aí isso criou confiança para o time de marketing jogar todo mundo lá para dentro do fluxo, começar a botar mais do topo do funil para ir para lá, ao invés de ir só para vendas e vendas ativar. E aí a gente fechou o trimestre com 40%, com 38%, 39%, uma coisa Foi assim. reunião linda, né? Aquela coisa que você fala, caramba, e assim, mudou bastante a nossa, porque assim, uma das coisas mais caras na nossa aquisição é o proprietário. Cada proprietário é muito caro, porque e você paga bastante para conseguir aquela pessoa, né? Hoje bem menos, e na época isso mudou muito o perfil, a curva que era possível da gente ter de crescimento. Porque assim, óbvio, com dinheiro infinito dava para você manter o custo infinito de aquisição ali. Mas a gente sempre foi muito carinhoso, assim, muito preocupado, teve um carinho especial com o Unit Economics, então era uma coisa que a gente levava muito em consideração, assim, tipo, putz, a gente não pode continuar querendo crescer, né? Sempre foi a densidade do marketplace, sempre foi importante pra gente, antes da gente decidir expandir mais, a gente queria estar bem num lugar, e a outra coisa é esse aspecto de não subir muito o custo unitário dentro do quinto andar. Da hora. Você fala bastante de produto. E mesmo lidando com times de engenharia, a impressão que eu tenho é que você está próximo dos clientes, você está próximo de quem vai usar de fato aquilo lá. Essa aspiração você passa para o seu time também? E se sim, qual que é o resultado que você tem da equipe? Claro. Cara, eu acho que, assim, vamos dar um passo para trás. Engenharia, ela existe, ela nasceu para você pegar conhecimento teórico e transformar em produto. A engenharia ela existe para isso, ela existe para você fazer coisas de fato com aquele conhecimento que existe, assim, né? Tipo, e produzir alguma coisa de fato. A gente esquece isso às vezes e olha só para o técnico, para o aspecto técnico do nosso trabalho. Mas o seu trabalho tem uma finalidade, certo? Então, não é uma questão assim que deveria ser opcional. Uma pessoa que está num time de engenharia, em qualquer senioridade que seja, que ela entenda o valor daquilo que ela está fazendo e ela consiga tomar decisões para o que ela está construindo que levam em consideração o cliente. Porque esse é o seu trabalho, esse é o seu craft, certo? O que você está produzindo é o produto ali. O que você está produzindo não é o código que você bota ali. Aquilo ali não é uma forma que efetivamente se algum dia a gente não precisar fazer, tá tudo bem. Esse não é o meu trabalho, entendeu? Então assim, muito do que aconteceu com o modelo Spotify virando né, mais famoso, de você ter uma pessoa de produto muito perto dos times de engenharia e tal, e a pessoa de produto ficar ali com o time de engenharia ter um ratio ali de uma pessoa de produto para cada 5 engenheiros. É que começou a virar um negócio que os engenheiros não têm que pensar mais, os engenheiros e as engenheiras não têm que pensar mais no produto, porque tem a pessoa de produto pensa produto e negócio, a gente só aí passa, né? passa pro designer, o designer faz ali como que vai ficar na experiência do cliente, aí eu vou lá e vou fazer. E o que não tiver descrito é culpa da pessoa de produto ou de design, não da minha incapacidade de entender o que tem que ser feito ali. Então assim, eu nunca gostei disso. Eu sempre achei isso muito, tipo, eu vim do contexto software house que nem existia pessoa de produto e tal, não tinha esse negócio, a galera toda da engenharia, os desenvolvedores e a gente ali que definia o que tinha que ser construído. Para muita coisa nem tinha designer e para mim isso sempre foi o meu trabalho, tá ligado? Então, isso tem que ser construído no time se você quiser ter uma engenharia de qualidade. Engenheiro que não entende o cliente,
não é um bom engenheiro. Então a gente faz coisas intencionais para isso. Então, por exemplo, a gente atende time de vendas, o nosso time de engenharia vai lá ver, vai ouvir ligação de vendas para poder ver a galera usando o software que eles criam e ver as coisas que estão ruins. Porque você sente a dor do cliente na mão. A gente faz muita entrevista com o cliente frequentemente, o pessoal da engenharia tem que estar lá nas entrevistas também. A gente traz muito dado, né? A gente trabalha com growth, a gente trabalha com muito dado assim das pessoas, a gente traz muito dado do que está acontecendo, explica, e a gente não descreve as coisas no último nível, entendeu? Porque no final das contas, o que a gente está fazendo, a gente está pegando uma ideia aqui, e quando vem a ideia, ela vem toda torta, cheia de problema, assim. E a gente está moldando aquela ideia até ela chegar e virar um negócio que a gente consegue entregar na mão da pessoa e funciona. E para a gente moldar, a gente tem constraints. Tem constraints de tempo, de recurso, de como a gente vai ter que fazer, do como vai ter que vai ter que funcionar. Muitas dessas constraints a gente só percebe na hora que a gente está construindo o produto de fato. Quando a gente está ali com a mão na parada. Então, assim, se a engenharia não tem capacidade de entender por que a gente está construindo isso, ela não tem capacidade de fazer o trabalho dela bem. E aí você fala, então, pessoa de produto tem que deixar isso muito claro no menor detalhe possível. Cara, beleza, se você tiver um ano para poder descrever o que você quer antes do pessoal começar a fazer, beleza. Aí dá para fazer. Muita gente vai aprender no dia a dia. Fora que quando você tem um time de produto, normalmente o time é, sei lá, 7, 6, 8 pessoas da engenharia, uma pessoa de produto, uma pessoa de design. Então, assim, se você bota a engenharia inteira para não pensar em produto, você tem a maior parte do time não pensando no cliente, entendeu? Então, efetivamente, você está fazendo a maior parte da sua empresa não pensar no cliente, né? Naturalmente, na sua área de produto, você está fazendo a maior parte não pensar no cliente. Legal. Tem até uma mentalidade, isso é uma mentalidade até de outras empresas, big empresas, né? Que se existe uma pessoa importante no seu negócio, são seus clientes, né? E às vezes a gente sente que os times de desenvolvimento meio que abaixam a cabeça, o pessoal começa a codar e se preocupa tanto na parte técnica e esquece que no fundo a solução é para uma pessoa, né? Seja dentro da empresa, uma solução que a gente está criando, ou para a solução que a gente quer implementar, igual você falou, para colocar na rua, né? Para o pessoal usar, né? Com certeza. Legal, faz muito sentido. Como você vê a sua gestão, a sua liderança nos próximos anos dentro do Quinto Andar? Cara, como eu vejo minha liderança nos próximos anos dentro do Quinto Andar? Hoje eu faço a liderança de uma área que tem em torno de 40, 42 engenheiros, né? Mais ou menos. Então, assim, minha liderança hoje é uma liderança funcional. Eu tenho algumas pessoas embaixo de mim, mas eu estou muito preocupado com a cultura de engenharia ali dentro e com a função da engenharia tá sendo bem construída e tá também funcionando bem com as outras áreas funcionais que estão ao nosso redor para produzir o que a gente tem que produzir para o cliente final, certo? Então esse é o nível de liderança que eu estou hoje. Daqui para frente tem liderar funcionalmente grupos maiores. Então eu não tá só nesse tamanho, mas tá num outro tamanho maior. Tem entrar mais em problemas um pouco mais complexos e tem eu realmente ir para uma diretoria. E aí você tem realmente uma série de heads ali que estariam no meu nível ali junto comigo. Então, assim, respondendo meio que de posição, seria isso. Respondendo meio de filosofia, forma como eu trabalho, acho que isso com o tempo mudou pouco, sabe? Para mim, a minha preocupação sempre é construir o melhor time possível ali comigo, para que a gente consiga estar o tempo todo atacando coisas cada vez mais complexas, né? Eu tenho essa filosofia de que se o meu time entrega a mesma coisa esse ano que ele entregou no ano passado, tipo, ele tá muito ruim, se ele entregasse um pouquinho melhor, já estaria ruim. Porque a empresa cresceu. A empresa, normalmente, de um ano para o outro, a empresa ficou muito mais... tem muito mais recurso, tem muito mais capacidade ali. Então, isso para mim, é importante que o time embaixo de mim esteja sempre se desenvolvendo, sempre ficando melhor, sempre ficando cada vez mais refinado e que eu esteja construindo uma organização forte. Isso só vai mudando meio que qual é o instrumento e quais são as alavancas que você tem para isso e qual o tamanho dessas alavancas, né? Na verdade, mais até do que quais são. Porque, para mim, sempre foi isso, assim, cara, eu não consigo escalar minha atuação, olhar mais para coisas diferentes, se eu não conseguir que o pessoal que está comigo aqui lide com as coisas que estão dentro do contexto deles. E para isso, se eles não conseguem lidar hoje, eu tenho que desenvolver eles para isso, né? Então, essa filosofia, para mim, ela só foi mudando meio que de escala e do como faz isso, mas para mim sempre foi aquilo que eu te falei. Cara, estrutura e clareza, alinhamento e estratégia, né? A parte de gestão de pessoas e a parte de excelência técnica que eu consigo construir na minha área. E foi só mudando a escala, o tamanho, o escopo e com quantas pessoas de áreas diferentes eu tenho que falar também, que agora é com muitas, mas acho que foi mais isso. Então, assim, eu não vejo ela mudando muito filosoficamente, eu vejo ela mudando nas ferramentas que a gente usa, eu vejo ela mudando no quão produtivo a gente é para fazer algumas coisas e por isso outras viram mais gargalo do que as que são hoje. Eu vejo ela mudando em termos do tamanho dos problemas que a gente está atacando, né?
mas acho que nas coisas que importam mesmo, acho que ela vai ficar bem parecida. Luciano, obrigado, cara. Foi simplesmente incrível esses insights que você passou. Espero que você tenha gostado e não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e esta é a série Líderes em TI aqui da Alura. Sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Alura e tô vendo que você está gostando muito da nossa série de inteligência artificial com líderes. A Alura é essa escola muito reconhecida no Brasil que começou bastante nessa parte de código e a gente foi expandido. Antes a gente era muito focado em só para pessoas que já estavam em carreiras de tecnologia. Há algum tempo a gente enxergou que a tecnologia já estava indo para todas as carreiras, sem exceção. Então eu tô aqui para que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema. A gente tem diversas séries aqui no canal da Alura, do Hipsters, desde inteligência artificial nessa parte mais de gestão até no nível mais técnico. E eu queria que você visse, tá aqui o link para você na nossa descrição. E a Alura já se expandiu bastante. A gente também é hoje um centro universitário, através da FIAP, uma faculdade que faz parte da Alura, uma faculdade com mais de 20 anos de tradição apenas em cursos de tecnologia. Isso é, completamente focada, com contato com profissionais e empresas que respiram e fazem tecnologia no Brasil e no mundo. E para isso eu queria também te convidar para conhecer o site e o que a gente aqui na FIAP pode te oferecer. A gente tem diversos MBAs, inclusive MBAs para liderança, que são os Tech Masters, para que você possa se envolver com arquitetura de software, com cloud e com cibersegurança. Mas a gente também tem os Business Masters, que é onde você vai trabalhar com transformação digital, com gestão estratégica e tudo o que você precisa para gerir a tecnologia no seu time, na sua empresa e seguir nessa carreira, misturando com o que você já conhece e com o que você já trabalha. Também fica o convite para você conhecer as nossas pós-graduações, que é a Pós-Tech totalmente online. Então, realmente, a Alura é esse ecossistema grande que nasceu da comunidade, nasceu do Hipsters, nasceu de sites e fóruns e eventos, onde a gente, quando começou as nossas carreiras, estudava e compartilhava assuntos e novidades, como o que você está vendo aqui nesse vídeo. Fico muito contente, deixa aqui seu like, deixe sua assinatura e continue nos próximos vídeos.